Temos um costume aqui na nossa igreja de quando o pregador vai à frente, nós ficarmos em pé. Por quê? O pregador é melhor que eu, pastor? Não, mas ele está cumprindo uma missão que Deus deu a ele. É um lugar que Deus o colocou. Então, na verdade, nós estamos levantando para Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse tempo, por esse momento. Pai, traga o maná dos céus para nós agora, o maná espiritual, Senhor, que nos alimente espiritualmente, Senhor, para vivermos neste mundo onde existem tantas controvérsias, ó Senhor, tantos pontos de vista, tantos pensamentos, tantas formas de ver, tantas verdades, onde não existe a verdade absoluta. Senhor, ajuda-nos a passar por esse tempo, Senhor. Fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Aleluia. Eu queria falar com você hoje algo que não é muito palatável, não é muito agradável. Era melhor eu falar para você que você é filho de Deus e que você pode ter tudo que você quiser, que se você crer você pode ter tudo. Seria mais fácil para mim estar pregando isso, mas eu queria falar com você hoje sobre o que vem depois da morte. Amém? O que vem depois da morte. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 9, versículos 27 e 28. Hebreus 9, versículos 27 e 28, fala assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez. Quero frisar isso, uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Quero frisar, de muitos, não de todos. E aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém? Podem entrar. E eu queria falar para você que a carta aos Hebreus não se sabe, não se tem um completo entendimento de quem é o escritor da carta aos Hebreus. Particularmente, eu entendo que é o apóstolo Paulo, mas muitos acham que não. E este escritor, inspirado por Deus, escreveu essa carta aos Hebreus. Por que Hebreus? Poderia ser aos judeus, porque Hebreus e judeus é a mesma coisa. Mas essa carta, intitulada Carta aos Hebreus, ela foi destinada aos hebreus, aos judeus que se converteram. Amém? Hebreus, judeus, cristãos. Então eles faziam parte de uma igreja, como nós aqui. Eles faziam parte de uma igreja. E o objetivo do escritor aqui é mostrar para aqueles irmãos ali, daquela igreja, que Cristo é superior a tudo e a todos. Se você ler a carta de Hebreus, ele começa falando: Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior à lei, Cristo é superior ao tabernáculo, Cristo é superior à arca, Cristo é superior a tudo. E infelizmente nós vemos hoje igrejas que se dizem cristãs judaizando a igreja. Então tem igreja que entra com a arca,
esses negócios de judeu. Por quê? Se Cristo é superior ao judaísmo. Para quê? Para que se a lei foi cumprida em Cristo? Então, o objetivo desse escritor aqui, inspirado por Deus, era mostrar para aqueles irmãos que Cristo deveria ocupar o primeiro lugar em suas vidas. E isso vale para nós hoje. Cristo é superior a tudo. Cristo é superior ao apóstolo. Tem uma moda de apóstolo. Que a gente vai falar sobre apóstolo. O que é apóstolo? Mas o que eu quero dizer para você é que você deve ter isso no seu coração. Cristo precisa ser superior a tudo na minha vida. Amém, queridos? Tudo. Nada pode ocupar o lugar de Cristo. A minha igreja não pode ocupar o lugar de Cristo. A minha esposa não pode ocupar o lugar de Cristo. O meu marido não pode ocupar o lugar de Cristo. O meu pastor não pode ocupar o lugar de Cristo. Cristo tem que ser o primeiro na minha vida. Amém? Amém? Você pode bater palmas por isso? Cristo precisa ser o primeiro na minha vida. Então, é isso que o escritor está falando para eles. E dentre essas coisas todas que o escritor está falando para aquela igreja, então chega no capítulo 9, e então ele começa a tratar da questão da morte. Da morte. E nesse texto que nós lemos aqui, eu queria que nós observássemos 4 verdades que estão aqui. E é nisso que eu quero me ater. Eu quero me ater a essas 4 verdades que estão na palavra de Deus. Amém? Versículo 27 e 28 de Hebreus 9. A primeira verdade é: morre-se uma única vez. Amém? Então esse papo furado aí de que estão morrendo, que estão voltando, que estão morrendo, que estão voltando, que estão morrendo, e vem o céu, e vem as coisas, e vem o que aconteceu, e voltam, meio questionável. Morre-se uma única vez. Segunda verdade: vem o juízo. E isso é forte, é imediato. E a gente vai falar isso detalhadamente. É imediato. Vem o juízo. Se eu morrer agora aqui, se eu tiver um ataque cardíaco aqui, não vai acontecer isso, não. Mas irmão, se eu morrer agora aqui, se eu cair duro agora aqui, enquanto vocês estão me socorrendo aqui, eu estou sendo julgado por Deus nos céus. Você está entendendo? É isso que a Bíblia está falando. Então, isso me passa uma ideia de urgência. Amém? Urgência. Terceira verdade, no versículo 28. Cristo morreu uma única vez para tirar os pecados de muitos. Cristo não vai morrer mais. Foi só uma vez na cruz. Ele levou os seus pecados, mas agora ele não vai mais ser aquele que vai levar os pecados. Ele vai ter uma outra função, vai julgar. Amém? Quarta verdade: aparecerá uma segunda vez, está aí no versículo 28, não para tirar o pecado, mas para salvar os que o aguardam. Amém? Então, eu queria que a gente começasse a conversar algumas coisas do mundo que nós vivemos hoje. E com certeza eles viviam também um mundo também deles.
Eles tinham problemas como a gente. Eles compartilhavam e eles caminhavam, eles andavam, eles estudavam, eles trabalhavam com pessoas que pensavam diferente deles. E a forma, a cosmovisão da época, com certeza, também influenciava aquelas pessoas, assim como a gente. O que o mundo pensa aí fora influencia a gente. E isso acontecia lá também. E é por isso que a Bíblia está aqui, para te dar um norte, para não deixar a gente pensar o que quiser. Ah, eu acho assim, ah, eu penso assim, ah, o fulano não sei o que acha assim, o PhD, o doutor não sei o que acha assim, ok, acham assim, mas o que a Bíblia diz? É esse o nosso norte, amém, irmãos? A Bíblia é o nosso norte, a nossa direção. O que a Bíblia fala? Então, algumas maneiras de ver a vida. A nossa realidade como seres humanos, algumas formas de se ver a vida hoje. Existencialismo, não existe Deus. Os universitários estão aqui, temos alguns que já fizeram uma faculdade, outros estão fazendo pós-graduação, outros estão estudando. Isso é comum, isso é verdade, é o que é, lá é a verdade. Amém? Não existe Deus. Tudo é matéria. Portanto, não existe verdade absoluta. Se não existe Deus, não existe verdade absoluta. Existem verdades relativas. E segundo os filósofos atuais, nós estamos na época da pós-verdade, né? Ou seja, não existe uma verdade única. A verdade do irmão pode não ser a minha verdade, mas eu tenho que respeitar a sua verdade. E assim o mundo vai vivendo. Você fica bagunça que está? Não tem direção. As pessoas vão, e aqueles que têm uma forma de influenciar mais a política, que é o que acontece, por exemplo, na questão dos homossexuais, eles têm um poder de infiltração na política, de convencimento, os lobbies deles são tão fortes que eles estão alcançando coisas. E outros. Então quem tem um poder de envolvimento maior politicamente, então leva o mundo. Amém? Então leva por um tempo, aí depois o outro grupo vem e puxa para o outro lado, e depois o outro vem e puxa, e vai assim. Não existe verdade absoluta. Se não existe verdade absoluta, tudo é permitido. A última vez que eu vi, existiam mais de 18 gêneros. Antigamente era gênero masculino e feminino. Agora existem mais de 18. E vai aumentar. Por quê? Porque não existe verdade absoluta. É isso que nós estamos vivendo. Eles viviam também isso. Amém, pessoal? É isso. É o mundo que nós vivemos. Tudo é permitido. O que vale é viver a vida. Satisfazer o meu prazer. Vivemos num mundo hedonista. O que vale é que eu esteja bem. É isso que vale. Então, eu posso fazer o que eu quiser. É isso que é. Então, o mundo visto de uma forma existencialista. Um outro grupo, outras pessoas acreditam que a vida é controlada pelo acaso. O acaso, o destino, a sorte, o azar dirige a história do mundo.
É isso que muitos acham, é isso que muitos pensam. Muitas religiões da nova era pensam assim. Adoram o cristal por causa da força. Outros acham que tudo é cíclico. Tudo é cíclico. Então, acontece hoje uma coisa, daqui a 1000 anos vai acontecer a mesma coisa. Daqui a 1000 anos vai acontecer a mesma coisa. Um mundo cíclico. Vive em círculo. A história se repete. A história se repete. E isso gera algumas teorias, como você já ouviu. Por exemplo, a teoria da reencarnação. Quem já ouviu? É muito comum. Por quê? Porque pensa nisso. Pensa dessa forma. Ou então a transmigração das almas. Então tem um grupo que acha que a pessoa morre e ela renasce num outro corpo. Num outro corpo, de um outro ser. O Espiritismo pensa isso. O hinduísmo acredita na transmigração das almas. Acredita que uma pessoa morre e pode nascer, renascer numa árvore. Num cachorro, numa vaca. E eles adoram a vaca. A vaca, eles morrem de fome. Gente, tem vaca andando nas cidades lá, andando nas cidades, e o pessoal morre de fome. Eles não veem o filé mignon que tem lá. Para eles é um Deus, eles adoram. Então, pessoas que pensam assim, que tudo é cíclico, e então eu vou reencarnar. Eu vou reencarnar, então eu posso fazer o que eu quiser, porque eu vou ter outra oportunidade. O que importa? Isso tira a minha responsabilidade diante de Deus, porque eu não vou, vai dar tudo certo, no final vai dar tudo certo. Eu faço o que eu quiser, eu mato, eu estupro, eu ajo de forma desonesta nos meus negócios, eu faço o que eu quiser, porque eu vou ter outra chance. Isso é o que, algumas formas de se ver a vida. Agora, a forma bíblica de ver a vida, o que Deus ensina na sua palavra, é o que nós lemos aqui. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso a enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer salvação aos que aguardam. Versículo 27, então, eu queria começar nessa primeira verdade, que fala, nós morremos uma única vez. Amém? Amém. Então é por isso que você precisa cuidar bem de você. Você precisa cuidar bem da sua mente, você precisa cuidar bem do seu corpo, você precisa cuidar bem do seu espírito. Porque não tem outra oportunidade. A Bíblia diz isso. Não há. E quem falou isso? Quem ordenou isso? Deus. Deus falou. No jardim do Éden, a Bíblia diz, lá em Gênesis, fala que quando o homem pecou, Deus havia falado, quem desobedecer vai morrer. E nós sabemos que o homem desobedeceu. Então, o homem morre. E uma vez eu ouvi algo que me chocou. Não foi que filme que eu vi isso. Eu estava vendo um filme e uma pessoa falou uma frase dessa. E eu fiquei pensando. Ela falou assim, começamos a morrer quando somos concebidos.
Então, antes de você nascer, quando você foi concebido, lá no útero, você já começou a morrer. Por quê? Porque Deus sabe o tempo que você vai viver. 80 anos, 90 anos, 100 anos. Eu peço a Deus 100 anos, bem vividos, né? Firme, né? É isso que eu peço, 100 anos bem vividos. Amém? É isso. Mas eu não sei o que Deus planejou para mim. Mas o que eu sei é que Deus planejou algo para você, e Ele definiu um tempo para você viver. E o que eu quero dizer é que quando você foi concebido, então você começa a caminhar para esse destino que Deus planejou para você. É isso que eu estou falando. É isso. Então, começamos a morrer quando nós somos concebidos. E aí, dentro dessa verdade aqui, de que nós morremos uma só vez, diz que uma vez morto, eu parto para uma outra realidade. É outra coisa. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Uma vez morto, nós partimos para uma outra realidade. Imediatamente. Não vai ter tempo. Não vai ter sono, como muitos falam. Não vai ter espera. Amém? Não vai ter, como é que o catolicismo fala? Purgatório. Não tem purgatório. Ninguém vai ficar purgando até se encaixar lá da forma de Deus, e então vai para o céu. Não tem isso. Se tiver algum católico aqui, eu peço desculpas, mas não tem isso na Bíblia. Não tem. Não adianta acender vela, não ilumina. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia fala é que quando eu fecho meus olhos aqui, imediatamente eu estou diante do Deus que deu a vida e que te falou como você deveria viver. Amém? Amém? Mas vamos ver, Filipenses capítulo 1, versículos 23 e 24. Glória a Deus. Quando eu tiver 20 minutos, você me avisa, Paulo. Paulo, 20 minutos, tá? A partir de agora, 20 minutos, você me avisa. Filipenses 1. Quem pode ler para mim? Bem alto. Filipenses 1, versículos 23 e 24. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar contigo, o que é muito melhor. Amém. Quem está falando isso? Paulo? E se você olhar antes, Paulo está falando assim, ó, para mim o morrer é Cristo, e o morrer é lucro. O que Paulo está falando na verdade aqui é o seguinte, ó, eu preferia morrer e estar com Cristo. É isso que ele está falando. Você acha que Paulo iria falar que preferia estar com Cristo se ele não tivesse plena convicção de que se ele morresse agora, ele já estaria com Cristo lá? A ideia aqui é de imediatismo. Feche os olhos aqui na presença de Deus lá. Ah, esse clima. Fechou os olhos aqui na presença de Deus lá. Não tem meio termo. Não tem. Lucas 16, versículo 19 a 31, conta para a história. Não é parábola. Tem gente que acha que é parábola, mas não é. Lucas 16, 19 a 31, conta a história. Jesus não é
um discípulo, não. É Jesus que conta a história do rico e Lázaro. Eu sei que é longo o texto, mas eu queria ler. Eu vou ser bem rápido, mas eu queria que você prestasse atenção. Olha o que fala. Jesus está falando. Havia um homem rico que se vestia de púrpuras e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro. Olha que nas parábolas Jesus nunca fala nomes. Aqui ele fala nome. Isso era uma história, um fato verídico, aconteceu. Amém. Jesus trouxe dos céus algo que aconteceu lá, porque ele é Deus, ele viu acontecer isso e ele relatou isso para as pessoas. Para quem? Para os fariseus. Por quê? Porque eles estavam dando risada dele, porque ele estava falando a respeito de dar mais valor à riqueza do que a Deus. Então eles riam, debochavam de Jesus. Jesus então começou a contar essa história. Diante do seu portão deixou um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Amém? Amém? É instantâneo. O seio de Abraão, junto de Abraão aqui, significa o paraíso, estar com Deus. É isso que significa. Não teve purgatório, não teve meio termo. É direto. Foi isso que aconteceu. Chegou o dia em que o mendigo morreu, tal, foi para ali. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado, já estava sendo atormentado. E ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Sofrimento para quem não tem Deus, Jesus Cristo como seu Salvador, também é imediato. Assim como a alegria é imediata, o sofrimento é imediato também. Mas Abraão respondeu. Olha o que Abraão responde: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Outra realidade. Amém? Outra realidade. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. É impossível. Quando se morre, não existe mais possibilidade de mudança de destino. Acabou. É aqui. A decisão é aqui. Aqui e agora. Lá não tem mais jeito. Lá já está definido. É isso. Você entende isso? Então a urgência de nós pregarmos, de nós fazermos missões, a urgência de nós aceitarmos Jesus é essa. Não há mais outra chance. Deus passa a régua. Chegou. E aí continua. E além disso, entre vocês e nós, tal. Versículo 27. Ele respondeu: Então eu te suplico, manda Lázaro ir à casa do meu pai. Reencarna Lázaro. É isso que ele está propondo para Deus. Reencarna Lázaro, e Lázaro vai até a casa dos meus pais, e eles falam para os meus irmãos, para eles não virem para esse lugar.
Quantas pessoas você já ouviu falar que ouviu o Espírito falar de não sei quem? O seu irmão está falando através de alguém para você. Isso é mentira, não está na Bíblia. Deus não fala isso. Deus não usa esse tipo de artifício. A gente vai ver isso agora. Talvez esteja chocando algumas pessoas aqui, mas eu estou falando o que a Bíblia fala. Eu não posso pregar algo que não está na palavra de Deus. A palavra de Deus, olha o que Deus fala. E além disso, e ele respondeu: então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Ele amava seus irmãos, ele tinha consciência dos seus irmãos, a sua alma sabia o que tinha acontecido, ele sabia que tinha tido oportunidade de aceitar Jesus e não aceitou. Então, agora estava no lugar que a Bíblia falou que acontece. Quem não tem Jesus como Senhor e Salvador, vai para o tormento eterno. É isso que a Bíblia diz. Não tem outra história, gente. Não adianta. Não tem. E aí, olha aqui. Versículo 29. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O que ele está falando aqui? Moisés e profetas era o Pentateuco, era a Bíblia da época. Eles têm a Bíblia. Vejam o que a Bíblia diz a respeito de mim e ouçam o que eu falo na Bíblia. É isso que a palavra de Deus está dizendo. É isso que a palavra de Deus está ensinando. É isso. Não. Versículo 30. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, uma vez morto, outra realidade. Amém? Não há retorno. Não há reencarnação. É só uma vida que eu e você temos. Não há purgatório. A Bíblia nos confronta com essa realidade. A Bíblia nos confronta com essa realidade. A Bíblia não fica dando aguinha com açúcar para nós. A Bíblia fala a verdade. E é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Reencarnação ou outros meios, outros como purgatório, leva as pessoas a viverem de forma leviana. Eu vivo de qualquer jeito, eu faço o que eu quero, eu tomo todas, eu fumo todas, eu saio com tudo que é mulher e tudo bem. É isso que a Bíblia está falando. Não está tudo bem. Deus está vendo o que está acontecendo e isso está diante do trono de Deus. Ele está vendo a nossa vida, a nossa atitude, como nos comportamos quando não estamos na casa do Senhor. Ele está vendo todas as coisas. Ele está vendo. Parece ser muito duro, e eu quero que você entenda que é o que a Bíblia fala. É o que a Bíblia fala. Então eu quero te falar hoje, o mais importante na sua vida não é você ter a melhor casa, não é você ter o melhor carro, não é você ter o melhor trabalho, não é você ser o empresário do ano, não é você ser o pastor da maior igreja da Zona Leste. Não é. O mais importante da sua vida e da minha é nós nos prepararmos para o fim da nossa existência aqui nesse mundo. Isso é o mais importante. Amém? Isso é o mais importante.
segunda verdade que está nesse texto, aqui no versículo 27 mesmo, fala, depois da morte, morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo. Uma das coisas comuns que se fala hoje em dia é o seguinte: o inferno é aqui. Já ouviu isso? Eu quero te falar que não é não. É muito pior. É muito pior. Segundo o que a Bíblia diz. É muito pior. Ou então, depois da morte acabou. Acabou tudo. Existencialistas, né? Materialistas. Não é? Então aqui, duas coisas importantes que eu queria que você pensasse comigo. Amém? Duas opções que temos enquanto seres humanos. Ou Deus criou todas as coisas, que o mundo existe pelo seu querer, que Ele tem um plano e está conduzindo esse plano. Ou a matéria é eterna, tudo existe sem propósito nenhum. Duas coisas, só duas, não tem outra forma. Só tem dois jeitos de se viver e de se pensar a vida. Olha, se não existe Deus, não há parâmetro do que é bom e do que é mal, certo ou errado. Não temos que prestar contas para ninguém. Se não existe Deus, vale tudo. E muita gente vive assim. Muitos amigos seus na faculdade vivem assim. Muitos colegas de trabalho vivem assim. É por isso que para ele tanto faz puxar seu tapete ou não. Tudo bem. O que vale é eu me dar bem. Prestou atenção? O Espírito Santo está falando conosco hoje. O Espírito Santo está nos confrontando. O que vamos fazer com a palavra de Deus? É isso. Então, a Bíblia diz, depois da morte, vem o juízo imediato. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Vamos ver o que está falando. Olha o que a Bíblia está falando. Se você está escutando alguma vozinha aí, saiba que não é Deus que está falando no seu ouvido, não. O inimigo não quer que você ouça essa palavra. O pó está falando do ser humano, do corpo. Volte à terra, ou seja, vai ser enterrado, vai morrer, vai ficar lá, vai ser comido pelos vermes. De onde veio? Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem foi criado do pó. E o Espírito volte a Deus que o deu. O Espírito vai voltar. Amém. Seu Espírito vai voltar para Deus e vai prestar contas a Deus do que você fez com a vida que Ele te deu, que era dele. Ele te fez existir. Ele soprou vida em você. E você vai ter que falar: Deus, eu fiz toda essa porcaria aqui com a vida que o Senhor me deu. Depois da morte vem o juízo. E tem duas sentenças só. Falta 3? Duas sentenças. Nesse juízo tem duas sentenças. Ou eu sou perdoado e reconhecido por Deus, e eu entro no paraíso, e eu vivo uma felicidade eterna.
Ou eu sou reprovado, condenado pelos meus pecados, e depois eu tenho um sofrimento eterno. Só essas duas coisas. Não tem outro. Ninguém pode escapar do julgamento de Deus. Imagina você diante de uma pessoa que sabe o que você pensa, está em todo lugar, conhece todas as coisas, sabe as suas motivações, conhece o seu coração. O que você vai falar diante de um ser assim? Eu não sabia? Não foi bem assim, Deus? Essa imagem não está muito bem, não era bem assim. Não tem jeito. Não tem jeito. Ninguém pode escapar. Romanos 3:23 fala: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram. O pastor Gerson pecou, o pastor Edivaldo pecou, o pastor Arnaldo pecou, o Papa Francisco pecou, o Lula pecou, isso aí a gente sabe. O Bolsonaro pecou. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então eu quero te fazer uma pergunta: se todos pecaram, quem pode escapar do juízo de Deus? Ninguém. Ninguém. Romanos 3:10 fala: não há um justo, nenhum sequer. Ninguém. Ninguém. Quem pode se salvar então? A resposta está nesse mesmo versículo. Versículo 28. Que é a terceira verdade que nós falamos que tem. A verdade é então, quem pode se salvar? Ninguém. Mas o versículo 28 fala: Cristo morreu uma vez para o tirar o pecado de muitos. Amém? Então quando você se esconde atrás da cruz de Cristo, entrega a sua vida a Jesus, então não haverá julgamento para você, porque em você estará lá colocado, e você estará justificado. Estará lá perdoado. Amém? Então é preciso que você entregue sua vida a Jesus. É isso que nós vamos fazer. Creiamos em Jesus. Então olha, esse Deus que é o juiz, Ele enviou o seu Filho para tirar os pecados de muitos. Então a diferença entre o cristianismo e outras religiões é essa, ó. Todas as outras religiões, todas as outras que você pegar, todas, o homem é o salvador de si mesmo. Ou seja, eu faço o bem, eu faço coisas boas, eu cumpro rituais, eu cumpro as leis, eu obedeço, eu. Mas o cristianismo você não tinha condições nenhuma de se salvar. Deus enviou Jesus, e Jesus fez o que você não podia fazer. O homem não pode fazer nada, mas Deus fez por ele. Deus veio ao encontro de nós. Jesus realmente morreu, Ele morreu de verdade. Assim como o homem está destinado a morrer uma só vez, Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Para quê? Para você ser colocado como perdoado. Você já fez isso? Já aceitou Jesus? Já entregou sua vida a Jesus? Já deixou Deus mudar sua vida? Deixou Deus transformar você? Ou você continua na prática dos mesmos pecados? Você continua a viver do mesmo jeito? Fala que Deus entrou na sua vida e continua na prática do pecado? Continua a fazer as coisas que Deus reprova? Continua a andar
andar do jeito que Deus não quer. Deus quer que você realmente entregue a vida a Ele e seja transformado. É isso que Deus quer. É isso que Deus espera. É isso que Deus espera. E como fazer isso? Simplesmente deixar Deus fazer. Aleluia. Deixar Deus fazer. Amém. Olha, hoje a Ivete fez um feijão. Nossa, eu comi uns 4 pratos de feijão. Imagina. Muito bom. Feijão maravilhoso. Eu sentei no sofá, gente. E olha, sabe quando você se deleita? E foi lá o primeiro, o segundo, o terceiro. Que dieta nada, eu quero é comer isso aqui. Está muito bom. Está muito bom. Amém? Então eu me deleitei no feijão. Mas sabe de uma coisa? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu não fui para o fogão, eu não coloquei tempero, eu não fiz nada, eu simplesmente comi. É isso que Deus quer que você faça. Amém. É isso na sua vida. Amém. Você não tem que fazer nada, você não pode fazer nada, você não tem o que fazer para se salvar. Nós somos injustos diante de Deus. Sabe o que Deus compara às nossas boas obras? Sabe o que? A Bíblia fala que as nossas boas obras, as coisas boas que nós fazemos, as cestas básicas que nós damos, as coisas que eu acho que eu vou ajudar alguém, as boas obras, o orfanato, tudo isso é muito bom. Mas sabe o que Deus fala? Que isso é como trapo de imundícia diante dele. Não tem valor nenhum. Sabe o que é trapo de imundícia? Eram os absorventes da época, das mulheres. Elas não tinham os atuais, elas usavam panos, trapos. Para que serve isso? Para nada. É isso que Deus está falando. Nós não tínhamos condições nenhuma de fazer nada. Então Deus veio e fez o que precisava ser feito. Então o que eu tenho que fazer? Fazer o que eu fiz com feijão. Simplesmente comer, me lambuzar e comer de novo. É isso que você tem que fazer com a salvação que Deus te dá. Aleluia. Você está fazendo isso? Amém. É isso que você precisa fazer. É isso. Quarta verdade. Versículo 28. Finalzinho. Aparecerá segunda vez. Quem? Jesus. Não para tirar o pecado, porque ele já fez isso na cruz, não vai fazer mais, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Aleluia. Glória a Deus. E sabe uma coisa que eu não comentei aqui, no versículo anterior, na parte anterior, fala assim, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, não é de todos. O universalismo que está sendo pregado por aí é balela, é mentira, não é verdade. Quando Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira para que todos, é onde eles colocam toda a sua teologia, todos, né? Todos são salvos, todos os que nele crerem. Amém. Por que muitos? Porque não serão todos. Tem muita gente que acha que está numa boa e não está. Amém. Não está. Então a quarta verdade fala: aparecerá uma segunda vez. Como assim? Quando Jesus morreu, a Bíblia fala que ele ressuscitou e que ele apareceu a muitos. Segunda vez. Muitos foram testemunhas. Muitos andaram com ele. Muitos comeram com ele. Muitos ouviram antes deles ir para os céus uma segunda vez. Mas aquele que crê em Jesus, você crê em Jesus? Amém. Tem gente que se pela de medo quando fala que Jesus está voltando.
Jesus está voltando. Onde? Jesus está onde? Eu preciso de mais um tempo, Jesus, eu preciso dar mais um tempo. Preciso de mais um tempo para arrumar minha vida. Tem tempo não, é agora. É, Deus, já. A Bíblia, ela traz essa mensagem. É agora, é urgente, é nesse momento. É aqui e agora. E ponto. A Bíblia é assim. Então, aquele que crê em Jesus espera de verdade. Mas para trazer a salvação aos que você está aguardando? Está mesmo. Ou o dia a dia está te fazendo você esquecer de Jesus. Precisa aguardar. Maranata, vem Jesus. É isso. Vem. Não aguento mais, Jesus, esse mundo, essa podridão. Não aguento mais isso, Senhor. É o que o apóstolo Paulo falou lá naquele versículo que nós lemos. Para mim era melhor morrer, mas como eu não sou um suicida, então eu vou ficar. Mas para mim era melhor estar com Jesus. Melhor para você. Melhor. Então olha, a cruz de Cristo e a sua salvação, ela tira a culpa do pecado. Você não é mais pecador. Quando você aceita Jesus, você não é mais pecador. Amém? Outra coisa que a cruz faz, o sangue de Jesus, ela te livra do poder do pecado. Sabe o que é isso? O pecado não tem mais poder sobre você. Você pode pecar ou não. Ele não pode mais te subjugar. Não tem mais essa condição. A cruz tirou isso. E em último lugar, o que a cruz de Cristo vai fazer na sua vida? Na segunda vinda, quando Jesus voltar. Então, você concorda comigo que, tudo bem, Cristo tirou o pecado, mas algumas vezes nós escorregamos e pecamos. Isso não é constante na vida do crente, do cristão. De vez em quando ele pode pecar. Por quê? Porque o pecado ainda faz parte desse mundo. A natureza humana ainda faz parte desse mundo. Mas na segunda vinda, o que vai acontecer? O apóstolo Paulo fala, e você pode estar se perguntando agora, pastor, mas é aquela história de que os corpos ressuscitarão. O senhor está me falando que as pessoas são imediatamente julgadas? Sim. Isso será numa outra etapa. Quando eu morro aqui, eu vou para os céus. Se eu tenho Cristo como meu Senhor e Salvador, eu começo já no primeiro instante a desfrutar do paraíso. É por isso que Jesus falou para o bandido da cruz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje. Então, morreu com Cristo, começo a gozar felicidade. A minha alma, o meu espírito começa a gozar felicidade. Mas o meu corpo está na terra, está enterrado. Morreu sem Cristo, já começa a desfrutar do inferno, do sofrimento eterno. Mas o corpo está na terra. Aí, quando Cristo volta, na segunda vinda de Cristo, fala que ele virá às nuvens e os corpos ressuscitarão. O que vai acontecer? Nas nuvens, presta atenção nisso, virão aqueles que estão com Cristo, que estão já gozando no paraíso com Cristo. O espírito dessas pessoas voltará com Cristo nas nuvens.
E os seus corpos, isso é um mistério, os seus corpos se encontrarão novamente com os seus espíritos. Olha que coisa. E aí sim, a Bíblia fala, corpos incorruptíveis, corpos transformados, semelhantes ao de Jesus. E aí se junta novamente o espírito e corpo, e aí você vai passar a eternidade com Jesus. Amém? Aí eu queria fechar isso falando para você. Não sei o que o Espírito Santo está falando com você. Mas o que eu quero te dizer é que é aqui e agora. Eu tenho certeza hoje que se eu morrer agora, Jesus estará me esperando do outro lado do rio. Vem, filho. Vem. Esse lugar é aqui. Por que eu tenho certeza? Porque eu sou bonzinho? Não. Porque eu me escondi atrás da cruz de Cristo. Eu não podia fazer nada. Mas eu aceitei o que Jesus fez por mim. E quando nós fazemos isso, Jesus fala para nós assim: vem, o seu lugar é desse lado. Então eu queria que você fechasse seus olhos agora e nós vamos orar. Eu não sei como você está hoje, o que a palavra de Deus te revelou, mas eu queria te dar a oportunidade aqui e agora de fazer uma decisão ao lado de Jesus. Eu não vou falar se você aceitou Jesus, mas eu vou te perguntar: você está atrás da cruz de Cristo? Se está, amém. Se não está, você pode ficar. Creia no que Jesus fez por você. Creia que não depende das suas obras. Creia que não depende do que você pode fazer. Creia que é pela graça de Deus. E só pela graça dele. Pai, te agradecemos, porque depois da morte, a tua palavra nos revela que se nós crermos no teu Filho, imediatamente estaremos contigo nos céus e viveremos a felicidade eterna ao seu lado. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.